Boa noite a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala poética dos Três Mal-Amados. Toda e qualquer pessoa que entra aqui, né, automaticamente, né, já arrastamos, né, para a condição de mal-amado. É um prazer, uma honra receber a adorável, né, bela, nada recatada e não do lar, Manuela Dipp, né? Seja muito bem-vinda, né? Uma grande poeta, ativista dos direitos humanos e da poesia brasileira. Manuela Lopes Dipp, nascida em Porto Alegre, formada em Direito pela PUC Rio Grande do Sul. Compõe poemas desde criança e vem coordenando de julho de 2020 até agora, o Sarau da Invencionática, realizado online, do qual participam poetas, músicos e atores de todo o Brasil e da Argentina. E dividiu a coordenação com João Luiz de Souza, o João do Corujão, de um encontro virtual de saraus, Corujão da Poesia, Rio de Janeiro, e Sarau da Invencionática, Rio Grande do Sul, que teve 3 edições em 2021. Vem publicando em coletâneas e marcando presença em inúmeros saraus. Revista Escriba, várias edições. Em breve, antologia No Meio do Fim do Mundo, 89 poetas hoje, coordenada por mim. Participa ainda da coletânea Enluaradas 2, Uma Ciranda de Deusas, organizada por Marta Barbosa Cortesão e Sânzia Patrícia Cacau, a ser publicada em breve. Escrever ou não escrever? Eis a questão. Escrever por escrever. 89 poetas hoje, coordenada por mim. Participa ainda da coletânea Enluaradas 2. Tá dando eco? Me escutei. Escrever ou não escrever? Eis a questão. Escrever por escrever, escrever só pela distração do encontro das letras do papel. Escrever para resistir ao mundo iletrado na disciplina da humanidade. Escrever para gritar em silêncio, escrever para ouvir silêncios. Escrever como quem constrói pontes, escrever para irromper fronteiras. Escrever para chorar lágrimas secas, escrever para regar áridas almas, escrever como quem não se conforma, escrever com afã de velho marinheiro, desbravador de oceanos perdidos os remos. A palavra é destemida e flutua sobre os mares. Com esse poema recém-composto, né, de 12 de outubro deste ano, né, um estudo sobre a escrita, eu inicio agora esse primeiro bloco com as nossas perguntas, com a nossa interlocução, e eu gostaria, Manu, que você contasse para a gente como você vem conjugando, né, a sua atividade, digamos, o seu ativismo, né, tão gentil e acolhedor de trazer poetas de todo o Brasil, como você vem recepcionando essas vozes e, de certo modo, também se isso irradia no seu fazer poético, se isso vem expandindo o seu olhar sobre o atual panorama. É muito interessante acompanhar a sua página, especialmente porque é um inventário, né? Ali
você celebra as efemérides, né? Não apenas dos nomes mais óbvios e consagrados, mas de escritores do Brasil e do mundo. Então, é interessantíssimo, né? É um modo da gente ampliar mesmo a nossa formação crítica em literatura. Então, fale um pouquinho de você, né? Como você se divide nessas tantas frentes. Boa noite, quero agradecer muito o convite. Muito bom estar entre pessoas queridas falando sobre uma coisa que eu amo, que é poesia. Não sei se eu gosto mais de escrever ou se eu gosto mais de ler, de tanto que eu sou apaixonada e é uma coisa que eu trago desde muito pequena mesmo. A minha mãe guardava coisas de quando eu era criança e entre elas poesias de quando eu tinha pouquinhos anos, dá para ver pela letra, assim. E, enfim, eu passei um tempo escrevendo, até uns 15, 18 anos, 20 e pouquinhos, escrevendo assim bastante, e sempre com receio de mostrar esse meu lado, sempre fazendo disso uma coisa mais minha, né, guardando para mim. Aí passei um tempo sem escrever, e quando começou a pandemia, aquilo brotou, assim, de volta. Eu continuei sempre escrevendo, toda a vida, mas aí eu me dediquei mais. Acho que o tempo de isolamento me deu mais tempo, porque só o tempo de deslocamento do trabalho, que eu não tinha mais, né, ir e vir do trabalho, já me dava um ganho de tempo, tanto para escrever, quanto para me dedicar ao sarau e me dedicar ao estudo, né, de poetas, e isso foi um ganho grande na minha vida, foi decisivo, foi modificador de objetivos e de esperanças. E assim, agora quando eu voltei ao trabalho presencial, isso já tem quase um ano, ficou mais difícil, mas eu consigo, assim, continuei, tem dado tempo, embora tenha sido exaustivo, mas é muito alegre. E tudo que é muito alegre, a gente dá um jeito de fazer, né? Mesmo que tenha umas horinhas de sono a menos. E o ganho que eu tive de conhecimento de poetas do Brasil inteiro, inclusive da Argentina, do Chile, já teve poetas que participaram do sarau, e poetas, assim, de todos, assim, de grande parte dos estados, né, do nosso Brasil, foi imenso, assim, não só de conhecer novas realidades, mas a forma de olhar para a poesia, cada um tem a sua, a gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai modificando até o nosso jeito de escrever, o nosso jeito de olhar, de lapidar, às vezes, o poema. Então, e os saraus virtuais foram uma coisa que eu nunca pensei que eu ia gostar tanto, assim, gosto muito. Assim, teve momentos em que eu escrevi poemas enquanto eu assistia o sarau, porque eu acredito, assim, a inspiração, ela não vem só assim, a palavra vem, às vezes só um ritmo que a gente escuta, que pode ser de música, pode ser de outra pessoa declamando, esse ritmo chama alguma coisa na gente, que traz a escrita e traz um poema novo. Então, não foram poucas as vezes em que eu desliguei a câmera no sarau e comecei a escrever um poema naquele momento. E acho que é uma experiência nova na escrita, que a gente pode, todos nós, né, vivenciar. Vocês também estão com o sarau aqui dos Três Mal Amados já há um bom tempo online, e todos sabemos, né, sentimos o ganho que tivemos. Sim. Quando você titula seu poema Escrever ou não escrever? Eis a questão. Em geral, para você, é um impasse ou um chamamento, né, do qual você não consegue declinar? É as duas coisas, assim, eu não consigo declinar, escrever. Não consigo dizer não. E eu não tenho um horário para escrever, um momento certo para escrever. Antes de existir o celular, com todas as funcionalidades que ele tem, onde a gente era só o básico, né, telefonar e tal,
eu sempre tinha, eu ainda tenho na minha casa, muitos cadernos de todos os tamanhos para levar na bolsa, porque às vezes eu podia estar no transporte público e vir uma inspiração e eu tinha que ter papel e caneta na mão sempre. Então, acho que ela é um chamamento, sempre foi, e, o dilema do escrever ou não escrever é mais o mostrar ou não mostrar. Talvez o meu dilema seja mostrar ou não mostrar, porque eu sou perfeccionista. Então, às vezes eu escrevo e acho, isso aqui nem é nada. Isso aqui... Aí, às vezes, eu mostro para as pessoas gostam, assim, aí eu me surpreendo. Às vezes tem uns que eu nem gosto tanto e o pessoal gosta muito. Então, aí eu comecei essa experiência, que foi no Sarau das Seis, que o Renato de Matos Mota, do Sarau Gente de Palavra, ele nos proporcionou desde o início de 2020, que é postar segundas, quartas e sextas, às 18 horas, um poema. Essa experiência foi riquíssima, porque eu consegui ver o leitor de modo instantâneo. Então, eu consegui sentir o meu poema, né? Sentir o poema chegando no leitor e aí tem pessoas assim específicas que eu sei quais são que elas vão gostar, quais que elas vão achar mais ou menos, e às vezes eu adivinho, a gente vai começando a se conhecer, até no aspecto assim, eu sei que o Dan vai gostar desse poema, ou vai achar, não, desse aqui o Dan vai achar, sim, mais ou menos. A gente começa meio que a adivinhar o quê, né, de cada um. É bom a gente se ler e se conhece não só como poeta, mas como leitora, é uma experiência riquíssima. Manu, desculpa, eu tenho que interromper. É impossível não gostar do poema teu. É impossível. Só falo isso. É bom ter amigos. É maravilhoso. Manu, por favor, agora um poema seu. Pode até dedicar ao Dan. Ao Dan Juan. Um poema meu, tá. Eu acho que eu vou ler, eu ia ler um outro, mas eu acho que eu vou ler um que não é um poema que eu gosto tanto, mas eu acho que ele explica um pouco o que eu conversei com você sobre a minha experiência com a escrita desde que eu comecei, desde muito menina, né? Então é assim. Eu, assim como muitas meninas dos tempos idos, fazia poemas escondida e quase desistia. Se alguém os lesse, saberia quem eu sou. Ainda assim, tímida, continuava a escrever, pois queria eu me saber. Refugiava o caderno num canto? Não, um canto não era o bastante. Permaneceria correndo o risco de ser encontrado. Então passei a escrever receitas, listas de supermercado, a anotar recados, endereços, cálculos aritméticos no caderno de poesia, na tentativa de fazer dele mesmo um esconderijo para o poema. Mas não havia jeito, pois a palavra gritava, me fala, me declama, reverbera o meu sentido. Então guardei o caderno embaixo da cama e comecei a sonhar em versos. Logo precisei de um novo caderno, de novas receitas, recados e novos cantos para camuflar o espanto de me despir em versos. Foi aí que conheci, um de cada vez, outros guardiões de caderno, e juntos, página por página, letra por letra, libertamos o poema e agora andamos nus. É isso. Belíssimo. Aplaudimos você. Passamos agora para o Jorge Amâncio. Ok. Obrigado, Luciana. Bem, já não preciso falar do prazer, né, de recebê-la aqui, né? Você é a pessoa que transmite dona de um carisma assim, maravilhoso, né? As pessoas veem e rapidamente quem é Manuela Dipp, né? Ora, sua mãe escrevia e também não publicou,
mas lia poema para você, te ensinava vamos dizer, a falar os poemas, a entonar os poemas, né? E como surgiu essa vontade, primeira, de escrever poesia? Você falou que foi muito pequenininha, né? Mas foi tentando imitar os poetas que você ouvia da sua mãe? Você lembra quais foram esses poetas que mais te impressionaram para você dar o primeiro pingo do i lá da poesia? Eu lembro de um poema quando eu era bem pequenininha, assim, muito pequena, que a mãe me fez declamar, que era do Mário Quintana, que era bem quase infantil, que é pinhão quentinho, quentinho pinhão, e tu bem juntinho do meu coração. E eu achava tão bonitinho, e eu não lembro exatamente o que me moveu, sabe, Jorge? Eu acho que o ritmo, porque toda vez que eu escrevo um poema, o que me move é o ritmo, não é o sentimento, né? É uma ideia de escrita, mas é o ritmo, essencialmente. Então, eu acho que ouvir a minha mãe declamando para mim e o exercício dela me ensinar a entonação para declamar é que me fez querer também escrever a poesia. Eu acho que eu, de repente, fiz para impressionar minha mãe, porque como eu sabia que ela gostava muito, me ensinava a ler e a declamar, talvez eu tenha querido fazer o primeiro para agradar ela, para fazer um carinho, um mimo. Eu sempre fui muito ligada tanto ao meu pai como à minha mãe, eu sou filha única, e sempre conversei muito sobre poesia e música com eles. Eles sempre me incluíram nesse universo. Nunca fui a criança que tem um lugar de criança sozinha, né? Tem um lugar de criança, eles brincavam comigo, mas ao mesmo tempo eles me traziam para o mundo deles também. Eu lembro de quando eu ganhei o livro, o álbum A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, aquele que a gente montava toda a arca de Noé, como recortava os bichinhos e colocava na arca. Aquilo me encantava muito. E o outro livro que me marcou, que foi logo depois desse poema do Mário Quintana, tem um livro chamado, é uma coletânea, O Mundo da Criança, em um volume é de poemas. E aí tinha 2 poemas que eu gostava muito. Um eu não me lembro quem é o autor, e um era do Casimiro de Abreu, que era... O nome do poema eu acho que era Deus, era... Agora eu estou um pouco assim emocionada, não estou lembrando o poema, mas é um poema bem bonito. É assim, eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia, erguendo o dorso altivo. Aí lá vai o poema, mas era assim, era bem bom, bem forte. Legal isso. Perdidos e achado. É teu isso que tenho. Aqui dentro de mim, calado, vibrante, é insano. Aqui dentro de mim é teu isso que guardo. Aqui dentro de mim, fervendo, inquietante e alucinado. Aqui dentro de mim é teu basta dizeres sim. Gosto muito desse poema. E o título, Perdidos e Achados, acho muito interessante. Como é conciliar uma vida burocrática, onde você fica o tempo todo escrevendo, como advogado, você trabalha num cartório, se não me engano, né? E como é que Isso. ali petição o tempo todo, isso e aquilo, uma linguagem totalmente diferente, e você vem com uma poesia quase minimalista, podemos dizer, né? Uma palavra em cada linha, né? Um negócio bem conciso, depois de ficar o dia todo escrevendo aqueles textos longos. Como é que acontece essa transformação em você? Ai, que legal essa tua pergunta, que eu nunca tinha pensado assim, e realmente eu acho que eu passo o meu tempo comercial tendo que escrever tanto e convencendo tanto na hora de escrever, porque é um convencimento, né? Eu trabalho no registro de imóveis e eu tenho tanto a área de escrever petições, quanto a área de conferência de situações mais práticas e objetivas, e também o contato com o público. Então, eu declamo coisas jurídicas durante o dia, né? Eu tento
eu converso sobre esse tema, então eu acho que na hora da poesia eu sou mais sucinta, de tanto que eu tenho que ser prolixa durante o meu exercício profissional, acho que daí eu procuro sempre fazer essa síntese, são raros os poemas que eu escrevi que são longos, a maioria é realmente um poema mais curto, mais sintético, assim. Talvez seja uma libertação, ou para fazer uma linha de divisão entre o que é a profissão e o que é a arte, né? O que é o ganha-pão e o que é a alegria, o que é o que nos move. A gente tem, eu amo minha profissão, assim, gosto muito do que eu faço, eu tenho uma satisfação enorme especialmente em estar com muitas pessoas durante o meu dia a dia. Eu trabalho com um grupo bem grande de pessoas, em média de 60, e isso me deixa muito alegre, mas quando chega a hora da poesia, eu acho que eu fico mais feliz ainda. Com certeza. E a poesia é salvação para você? É salvação de quê? Se for salvação, claro. Acho que a poesia, ela é mais do que a salvação que a gente fala. A gente poeta, a gente tem esse jargão, né, de dizer que a poesia salva. Mas eu gosto muito do que a Fátima Farias, que chegou agora há pouco. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Fala, poesia viva. E aí isso me remete, eu acho que poesia é vida. Ela não salva necessariamente, ela nos faz viver, ela nos leva adiante, ela nos dá força para resistir ao que a gente tem que resistir, a lutar pelo que a gente tem que lutar, e até os nossos momentos assim de sorrir pelo que vale a pena e pelos que estão de braços dados com a gente, né? Pelas causas boas e justas. Acho que a poesia abre os horizontes, ela faz refletir, faz da gente melhor. Assim, eu converso muito com o Pedro Blanco, a gente conversou muito sobre isso, que muitas pessoas não sabem hoje em dia que gostam de poesia, e elas gostam, porque tem uma ideia antiquada do que é a poesia, porque justamente as pessoas não têm interesse que todos gostem de poesia, porque poesia move, né? Poesia tira a gente do lugar comum, poesia faz a gente não ficar anestesiado com as coisas que anestesiam hoje em dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Luciana Barreto. Isso que você disse há pouco, Manu, de que a poesia move, né, nos tira desse lugar relativamente confortável, né, foi o que um dos heterônimos do Pessoa, né, não à toa compôs o livro do Desassossego. É exatamente isso, né? Você tem um poema que diz assim: quando o absurdo não impressiona mais, quando a vida sai da pauta e o despreparo e o desrespeito seguem camuflados no pífio slogan, quando a fome não comove, quando o desamparo não comove, quando a morte não comove nem demove, algo então morreu antes da morte. É interessante porque seus poemas vêm datados, é de maio do ano passado, então estávamos enfrentando, né, o início da pandemia aqui no Brasil. Há pouco você respondendo ao Jorge, né, eu achei muito interessante de que o poema se modula para você por meio, assim, você é capturada pelo ritmo, né? Admite que poesia, pulsação, toda essa vinculação com o corpo, mas eu te pergunto, até a partir do que você disse agora, e esse poema, como você, né, naturalmente imersa no mundo e muito atenta a esse real sórdido e perverso que nos circunda e nos acossa, como é que você vem recolhendo, né, esse sentimento de urgência, se comovendo e perguntando, né, como que isso percute no seu corpo-palavra, o seu espanto, né, o seu posicionamento mesmo como cidadã,
como mulher, né, como advogada, como poeta, literata? Sabe que eu tenho que às vezes me conter, às vezes, para não ser dura tanto na escrita quanto na palavra. Acho que eu tenho tentado ser mais ponderada quando eu falo sobre esses temas, porque eu entendo que, além de estar sendo uma época muito triste, ela também é muito perigosa. É um sinal de alerta. Não se pode dizer tudo, né? Ainda podemos pensar o que queremos, mas nem sempre podemos dizer o que queremos. Existe uma grande predisposição a distorcer o que se pensa e o que se defende, por motivos outros. Então, acho que eu tenho me contido, não a escrever, mas assim, a mostrar coisas com essa temática, porque não tenho me sentido à vontade a fazê-lo, como eu me senti em maio de 2020. Acho que no início da pandemia o horror continua, mas eu acho que ficava mais... É engraçado pensar que hoje em dia a gente fica surpreso com atrocidades, mas não é mais uma surpresa, né? A gente meio que assim, eu meio que esperava isso aí. E esse sentimento é o que me incomoda. Me faltou a palavra agora, mas é a banalização da tragédia que a gente vive. Sim, a normalização, né? A normalização dos horrores que só aumentam. E como eu sei, aí já do lado do meu trabalho, né? Quando acontece alguma coisa que... Quando eu leio uma petição de um advogado, eu sei que ele está sendo muito bélico e pouco fundamentado no fato e no direito, eu tendo a pesar a mão, como se diz na hora de escrever, e a ser muito dura. Só que aí eu tenho um movimento de escrever mesmo assim. Aí eu converso com o meu colega ou com o meu chefe e digo, olha, essa parte aqui eu escrevi porque eu precisava escrever. Será que eu mantenho ou será que eu vou estar sendo um pouco assintosa? Mas eu acho que todo poeta deve sentir essa vontade, às vezes, de escrever coisas que são mais fortes. Muitas vezes eu publiquei no Sarau Livre algumas coisas mais fortes, mas eu procuro fazer isso quando é um momento mais pontual. Não jogar as palavras fortes em vão também, assim, a todo momento, para elas também não entrarem na banalização que hoje em dia acontece recorrentemente, das coisas sérias, tipo a vida das pessoas. E de fato é um risco, né, compor poemas, né, nesse campo político-ideológico, porque resvalar no panfletário, né? Então, uma poesia engajada, bem sustentada, ela tem de se valer de imagens fortes, de metáforas, né? Não ser excessiva ou tão direta, ou ser assumidamente direta, mas eu concordo com você que é um campo minado e há de se escolher os momentos. Eu queria cumprimentar, né? Nossa sala hoje está cheia, a Lilian Rocha, o Vitor Colonna, Noélia Ribeiro, Eric e o Pedro Blanco, 2 em 1, não é isso? A Fátima Regina, Maria Alice Bragança, nosso querido Josafá, já vai perguntar, Lianto, Renato de Matos Mota, Maria Félix Diva, Roger Ferreira, Dan Juan, o Elcio de Toledo, diretamente da Bahia, César Guirão, Roberto Prim. Sejam muito bem-vindos. No segundo bloco, a gente abre para as inscrições. E eu vou passar para o Josafá, porque o Josafá... está aí. Primeiramente, boa noite. É uma satisfação imensa, Manu, você estar aqui conosco, assim como também todos os participantes que aí se encontram. Eu não sei se alguém, de certa forma, já leu esse poema, mas
Eu sou simplesmente apaixonado com ele, mano. Né? Eu acho que nele está subscrito, ou nele está muito do que eu conheço de ti. Quando você, então, grita em legítima defesa. Confesso, sou homicida. Matei o amor com requintes de crueldade. Aos poucos, dia após dia. Primeiro, afoguei a lembrança do olhar primeiro. Depois esquartejei as reminiscências e, por último, violentamente enforquei o desejo. Matei para que não fosse eu quem morresse. Não tenho vocação alguma para Julieta. Eu acho assim de um grito cortante dentro de você esse poema, que para mim você está aqui dentro. Né? Nós costumamos falar que nós estamos dentro de todos os nossos poemas. E dentro desse poema eu te vi corpo, te vi alma, te vi mulher, né? E dentro desse aspecto, né, tudo isso aqui grita de uma forma muito latente. Eu acho que não somente em muitos que têm sensibilidade, mas, de certa forma, na maioria das mulheres. E eu não sei se foi uma imagem que eu vi na sua página, Manu. Eu acho que foi, sim. Onde tem uma réplica lá de um desenho em que o príncipe vai beijar a princesa e aí sai a sua mão, né, antes que o beijo aconteça, e simplesmente lambuza a cara do príncipe com uma torta. Então, até nessa imagem eu consigo te ver dentro deste poema. Mas eu queria te falar o seguinte, uma pergunta bem direta, dentro disso que eu queria, em cima deste poema, né? O que poderia mais de você estar explícito neste poema e que, de certa forma, né, está nas entrelinhas ou está nas metáforas que você colocou? E queria também te colocar que a poeta Ana Cristina César, ela diz que escrever poemas, mesmo que aparenta sem simplicidade e um certo improviso, era algo que demandava muito esforço e sacrifício dela. Às vezes um sacrifício que ela tinha que arrancar das entranhas, né? E muitas vezes de onde ela não queria arrancar. E aí eu te pergunto, como é que é seu processo criativo na poesia? Segue o mesmo caminho que nós poderíamos dizer da Ana Cristina César, com esse esforço e sacrifício? Sim, a primeira pergunta, vou responder com toda a sinceridade do mundo. A primeira pergunta, assim, por mais que eu seja encabulada, assim, não parece muito, mas sou. O que está por trás do poema que não está dito, que está nas entrelinhas, é o grande amor da minha vida. E por isso ele é tão violento no desfecho. E em relação à escrita, eu concordo com o que a Ana disse, especialmente porque eu não tenho um ritual de escrita, eu não tenho um horário. Como eu disse antes, antes de existir a possibilidade de ligar o celular e escrever no celular o poema que viesse na cabeça, eu levava cadernos na bolsa, né? Eu tinha um monte de cadernos pequenininhos, assim, para
Então, não tem uma regra, mas ele é doído justamente porque quando é assim que acontece, ele vem dono de si próprio, o poema é que pede o lugar, não somos nós que chamamos, ele que vem, ele nos traz coisas que, de repente, a gente não está querendo pensar sobre aquilo que a gente escreveu, né? Então, é doído, às vezes, escrever um poema de uma forma tão espontânea como é eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade em reler um poema que eu escrevi e mudar alguma coisa. Eu tenho uma certa relutância, uma certa teimosia. É muito raro eu mudar, e se eu mudo, são detalhes, assim, tiro um artigo, é muito pouquinho, assim, o que eu mudo. Como se eu mexesse, eu estivesse desrespeitando aquele momento em que ele veio, assim, eu tenho um respeito em relação ao que o poema fez dele mesmo. E isso, assim, e aquela torta na cara que eu postei, que é a Bela Adormecida botando a torta na cara do príncipe, é porque os príncipes são chatos demais, e eu nunca me apaixonei por eles, eu sempre preferi os sapos. Então, não quero saber de príncipe. Mas não deixa de ser uma defensora da Julieta, né? Sempre. Eu tenho certeza que se você tivesse no lugar dela, a história seria outra. Seria. Porque eu não acho que a gente vive por amor, a gente não morre por ele. Amor faz a gente viver, mesmo que não dê certo. Ele nos dá vida, não morte. Então tá certo. Retorna, Luciana, para ti. Obrigado, Manu. Manu, um poema seu, pela própria poeta, por favor. Um poema meu, peraí, que eu tinha mais ou menos separado um aqui. Esse está só no celular, por enquanto. Já que a gente falou da Julieta, eu vou falar da Cinderela. Culte Cinderela. Um labirinto de veias, um nó de terminações nervosas, um ponto cruz no meio do peito, um laço entre o hemisfério direito e o esquerdo do cérebro, estampam o patchwork do meu mundo descosturado. Desfeita e borralheira, faço eu o meu baile descalço. Muito bom. Jorge Amâncio. Passando o bastão. Bem, você escrevendo desde nova, desde muito cedo, né? Como é que é? Queria que você falasse um pouquinho de como vai ser esse livro. Falasse sobre o seu livro que você vai lançar, e para nos dar esse prazer. Queria que você falasse um pouquinho. Já sei que a capa é internacional, é um negócio interessante. Pois então, o livro foi um convite muito querido que eu recebi do Roberto Prim, que é o editor da Bestiário, que está aqui com a gente. Ele me fez um convite num dia muito emblemático, que foi o dia 31 de dezembro de 2020. Fiquei muito alegre com o convite e comecei, desde então, a separar os poemas. Aí eu tinha um monte de poemas que eu tinha separado, eram mais de 100, e eu disse, não, é muita coisa. E nesse período, em março, a minha mãe adoeceu, né? Quando eu estava nessa fase mais final, minha mãe adoeceu, minha mãe faleceu em março, não foi de Covid, foi uma outra razão, e aquilo me atrasou um pouco a organização, e aí depois eu continuei, só que aí quando eu continuei eu percebi que existiam poemas que falavam entre si, então eu enxuguei muita coisa que estava ali meio que fora de lugar, então ficou mais ou menos não é bem é uma história, mas não é uma história, né? Eles têm uma relação entre si, todos os poemas do livro, eles têm uma temática comum, e mais de uma temática em comum. E são poemas todos escritos em 2020 e 2021.
Não tem nenhum na minha fase anterior. Esses eu deixei de fora, acabei tirando para não tirar o sentido, para ter uma mesma, para eles terem um sentido entre si, entre eles mesmos. Assim, até acho que faz mais sentido. Depois eu tenho já um punhado de poemas assim, de pegar os que eu escrevi desde criança e mais uns outros daí. Os mais políticos ficaram de fora, aliás, ficaram completamente de fora do livro. Esses eu vou deixar para um próximo. Esse é mais apaixonado, muito mar, né? Eu gosto muito do tema do mar. O mar aparece recorrentemente na minha escrita. E a água, o mar e o amor. E o desejo. Afã. Preciso urgentemente. Perdão, vou voltar já já. Afã. Preciso urgentemente de um sapateiro para consertar meus sapatos. Preciso urgentemente de um livro que instigue. Preciso de uma carta distante de alguém que há anos não vejo. Preciso seguir para Lisboa, ver o Tejo. Preciso pregar no mural a carta com um percevejo. Preciso de ensejo para aparecer de novo com tuas bandas. Preciso de uma frase de efeito para minha chegada. Preciso de um subterfúgio para não entregar o jogo de cara. Preciso de alguma piada para quebrar o gelo. Preciso de uma história mal contada. Preciso de uma carta marcada. Preciso de um blefe. Preciso coragem para voltar para a estrada. Preciso de um bom mate amargo. Preciso de um trago. Preciso de um norte. Preciso dar o bote. Preciso sumir e não ser encontrada. Preciso matar a charada. Preciso da moral dessa história. Preciso de um canto para dormir essa noite. Preciso da noite, preciso do escuro, preciso entrar em apuros, preciso perigo, preciso de abrigo, preciso de ajuda, preciso sonhar com uma orquestra, preciso aprender a ser ambidestra, preciso de astúcia em ambas as mãos para escrever essa história. Preciso pedir desculpa, preciso ser perdoada, preciso te desculpar, preciso te apunhalar com um golpe preciso de faca. Dessa vez, seja homem e não fique de costas. Muito belo, muito belo, muito belo, muito belo. Muito obrigado, Daniela. Obrigada. Luciana Barreto. O amor é uma palavra gasta. Alvorada são teus olhos que me fazem festa. Poentes são teus lábios que me infestam da tua língua, descendo como o sol por todo o corpo depois das vestes. Amor é uma palavra gasta. Só serve para sentimentos pequenos. O que sinto por ti não tem nome, mas tem som e vibra no exato lugar do meu corpo que estás imaginando agora. Muito belo. Eu ia perguntar para você, mas de certo modo você acabou se adiantando, né, sobre as recorrências, né, os temas, os motivos, as imagens recorrentes na sua poética. Você falou do mar, do amor, do desejo. Posso falar também da escrita, né? Você tem vários poemas metapoéticos, né? De certo modo, todos nós admitimos que a palavra é sempre falha, insuficiente. Aqui mesmo você diz isso, né? É o que percute no corpo e que a palavra não dá conta de suster. Manu, para você, né? O amor, a palavra, o termo da busca, o que nos ancora existencialmente e digamos que você circula, né? Com sua palavra poética. Tudo é falta?
nós estamos sempre circulando a falta, somos movidos por isso, porque sabemos, né? Completude não há. Não há. Verdade. Eu acho que talvez a falta mova mais do que a abundância, né, para a escrita. Para a escrita, essencialmente, a dor, a falta, a angústia, o desespero, a distância. A distância também faz a gente escrever bastante. Acho que nunca não lembro de eu estar essencialmente assim, muito feliz na vida. Estou muito feliz, vou escrever um poema. Acho que a felicidade nos distrai da escrita. A felicidade, ela faz a gente ficar... Ela é boa, mas para a literatura, acho que a falta, como tu disseste, a falta de qualquer coisa, seja do amor, ou do sentimento, ela move mais... Talvez os poemas mais bonitos sejam os mais tristes e sentidos, assim. Eu tenho uma predileção por poemas fortes. Sejam eles românticos ou sejam eles de luta, de assim, poemas sociais. Talvez eu prefira ainda os sociais. Os sociais ainda, quando eu declamo, me movem mais do que os de amor. A falta de dignidade no mundo para todos os seres humanos, talvez isso me deixe mais inflada na hora de declamar um poema e de escrever do que o amor. O amor já é uma coisa mais tranquila na hora de escrever, ainda que seja quando ele faz falta. Obrigada, querida. Vamos passar para o Josafá e a gente encerra o primeiro bloco, né? A gente faz um pequeníssimo intervalo de 1 minuto ou 2 e os nossos queridos participantes presentes, né, perguntam. Josafá, com você? Vamos lá. Eu estou diante de um poema que seu, Manu, que chama-se Votos. Recebo-te como minha ruína e não entrego-te minha loucura, para fazeres dela tua morada. Prometo amar-te e atormentar-se para sempre na saúde e na doença, até que a vida nos separe. Amém. Eu, à primeira vista, eu poderia até te perguntar, né, se você escreve para ti, né, escrever é um se revelar inteiro ou aos pedaços. Mas eu vou preferir um outro questionamento emendando isso. Recentemente, o poeta Salgado Maranhão, ele, em uma entrevista, ele disse que entende a composição poética, né? E que ela se dá em 2 momentos. O da epifania e o da carpintaria, que se integram no que ele chama no produto final, que é o poema. Você, em sua produção, você pensa do mesmo jeito que composição realmente é uma epifania e uma carpintaria? Obviamente, né, já que ninguém consegue escrever, né, boa poesia quando quer, né? Eu duvido até dos grandes poetas que sejam capazes disso. Mas, às vezes, eu sinto no que você escreve, Manu, e aí, além disso, eu queria complementar com essa outra pergunta. Escrever para você é risco? Sabe que eu nunca paro muito para pensar no que, assim, como é que se elabora. Como eu falei antes, assim, o ritmo me move a escrever, às vezes vem um verso, vem alguma coisa, às vezes é só um simples ritmo, e uma palavra, no momento que ela está no papel, ela chama a outra.
e eu me surpreendo às vezes com uma palavra chama, e aí eu escrevo, e aí vem o que tu falou, que é o risco. É o risco não só de eu ler aquilo que veio, né, que está vindo para mim, e aquilo que sou eu, porque a gente sempre é aquilo. Pode não ser o nosso sempre, mas a gente naquele momento foi aquilo que a gente escreveu, a gente sentiu, a poesia fez da gente um instrumento para que ela acontecesse. E eu realmente sinto a poesia quando eu escrevo. Não necessariamente que ela reflita quem eu sou, o jeito de eu ser, talvez ela reflita, às vezes, a força que eu estou buscando ter para enfrentar uma situação ou outra e que eu ainda não tenho. E que colocando no poema é um respiro, é uma coisa assim, é aquela poesia como tábua de salvação, né? Eu não consigo realizar no mundo real, mas eu realizo na poesia. E ela sempre é um risco, porque é um risco em todos os riscos, ela por si só, porque a gente que tem aquele apreço pelo que escreveu, pode não agradar com ela, não que o sentido de escrever seja o agradar, o sentido principal é o escrever, né? O agradar é uma coisa que acontece ou não, e não é esse o objetivo de quem escreve. Mas a vida é um risco, né? Por que a poesia não seria um também? E complementando, mas nesse risco, escrever te assombra às vezes? Escrever não me assombra, às vezes me assombra reler o que eu escrevi. Mas escrever não me assombra, não. Feito Clarice Lispector. Dizia não reler. Volto para você, Luciana. Matemática do tempo. Não conto o tempo com a velha e monótona fórmula de horas, dias, anos. Com essa matemática pura e simples que não leva em conta os oceanos. Minhas sensações dimensionam o tempo. Para elas é sempre tempo. Teu olhar, por exemplo, tem a força da passagem de muitos séculos. Vivo milênios na tua mirada, um punhado de 100 anos me invadem, como se ondas de mares fossem quando me olhas. Teu olhar me demora e não passa. Belíssimo. Com esse belo poema, a gente encerra o primeiro bloco.